Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre administração nessa prova da UFSC, Cooperv. Como é que foi, hein? Me diz aí. Foi muito pesado, foi muito punk. Domingo atípico, né? Um calor do cão, depois aquela tempestade, pelo menos aqui em Florianópolis a gente estava com uma tempestade, mas o que deu muito certo, porque a partir das 4 horas, a hora que liberou, já tinha passado, né? Surgiu mais deu mais para refrescar um pouquinho. O domingo estava bastante quente, estava bastante pesado, né? Enfim, vamos falar da prova aqui. É uma prova que não foi muito pesada, muito difícil, mas também para fácil ela não serve. Para fácil não serve. A gente tinha comentado durante o nosso curso edital, após edital, que a Cooperv ela não tem muito um padrão. Ela já mudou várias vezes a forma de fazer a prova e dessa vez ela veio de uma outra cara também, não muito decoreba, né? Ela trouxe vários cenários, ela trouxe vários pequenos casos que a gente tinha que contextualizar e entender a situação para trabalhar. Como no padrão das outras questões várias de verdadeiro e falso, que complicavam um pouquinho, de completar que estava bem fácil, né? Essa estava bem tranquila, certo? Então não era uma prova fácil, mas também não ficava difícil. É uma prova bem feita, julgo bem feita. Dentro do esperado, dentro do que a gente trabalhou em sala de aula, todos os assuntos foram abordados exaustivamente nas nossas aulas. Uma série de pegadinhas que a gente comentava, ó, cuidado com isso, pá, caiu, cara, caiu ali. Então, muito legal essa prova, eu gostei de verdade, certo? Vamos para as questões. Uma característica também que eu achei interessante, dificulta um pouco, tá? Na hora de resolver as questões, é que ela misturou bastante os assuntos. A gente tem em administração a questão 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35 e 43. Ou seja, em administração nós tivemos 9 questões, né, exatamente o que a gente esperava ali, 9 e 10. E a arquivologia foram 2 questões, a 40 e a 42. Né, também 2 questões, assim como no simulado a gente trabalhava com 2 questões, apareceu ali. E por que foi um pouquinho diferente do que ela vinha cobrando anteriormente? Porque nas outras provas ela não tinha trazido 2 questões de arquivologia, era uma ou nenhuma, muito embora estivesse no edital. E uma outra característica também que me surpreendeu, na verdade, foi o fato de não cair TGA. Cara, ela botava sempre em tudo TGA, Teoria Geral da Administração. Era base, vinha 2, 3 questões e não apareceu. O que, de certo modo, foi bom também, porque voltou mais para a prática de administração, né? Mais para o dia a dia. Você não vai usar TGA depois lá trabalhando na UFSC. Eu acho que foi sensato isso, né? Eu diria até para tirar do edital, deixa lá para o administrador. Né? O administrador precisa saber da base, da essência, mas aqui para o nosso cargo de assistente administrativo eu não vejo utilidade nenhuma. Achei interessante ter tirado, tá? Sinceramente. Mas vamos às questões. Ó, começar com a 26. Com base no texto a seguir e considerando as ideias e conceitos fundamentais da administração geral, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Aí vem um caso, né? Pedro atua no setor de planejamento de uma universidade federal. Recentemente foi chamado pelo dirigente do setor para liderar uma equipe responsável pela previsão do planejamento estratégico da instituição. O dirigente escolheu Pedro pois descobriu que ele tem especialização em gestão estratégica em uma renomada instituição de ensino superior. E isso seria suficiente para motivar e coordenar a equipe, bem como para resolver eventuais conflitos. Então percebam, Pedro, por ter uma especialização em gestão estratégica de uma renomada instituição de ensino superior, foi chamado para gerenciar a equipe, ok? E aí o que tem em termos de questões? Na primeira, a escolha do dirigente foi acertada, pois considerou habilidades técnicas, humanas e conceituais de Pedro. Lembra que a gente trabalhou, quando tratamos dos 3 níveis hierárquicos, a questão das habilidades que são requeridas por cada um. Então nós temos habilidades técnicas, que são muito exigidas no nível operacional, e habilidade de execução, de colocar em prática, né? O oposto da habilidade técnica é o que a gente chama de habilidade conceitual. A habilidade conceitual é a habilidade de entender conceitos, tendências, de entender o que o cliente está querendo. É a pessoa que tem um feeling porque já trabalhou muito tempo no setor. E a gente tem as habilidades humanas. Habilidades humanas. Que é a habilidade de lidar com as pessoas humanas. Tá? O que o Pedro tinha aqui? Ele fez um curso, ele fez uma especialização em um local muito bom, renomada instituição de ensino superior. Ou seja, o que ele tem muita habilidade técnica. Ele aprendeu a como fazer o planejamento, ele sabe fazer, então a habilidade técnica ele tem. Aí quando a gente vem para a primeira, a escolha foi acertada, pois considerou habilidade técnica, humana e conceitual? Não, tá falso isso daqui. Eu não sei se ele tem habilidade conceitual, ele já atua há muito tempo fazendo isso? Não sei. Ele já foi gestor de equipes, ele já lidou com as pessoas? Também não sei. Essas 2 informações eu não tenho. Agora eu sei o quê? Que ele tem habilidade técnica só. E foi a justificativa do chefe, então foi com base na habilidade técnica e não na conceitual ou humana. Na segunda, a escolha do dirigente faria sentido se, além das habilidades demonstradas, ele possuísse também habilidade humana. Perfeito, porque aqui tem um
pode dar muito problema, né? Tem uma peculiaridade, um vício, digamos assim. Não é porque a pessoa sabe fazer muito bem a técnica que ela consegue gerenciar a equipe. É o que a gente chamava de, lembra? Princípio de Peter ou da incompetência? Um excelente pedreiro, um péssimo mestre de obras? Corre o risco, tá? Corre o risco dele saber a ferramenta, mas não saber gerenciar a equipe. Ele não aprendeu a resolver conflito, ele aprendeu a planejar. Aprendeu a planejar. Então esta é a diferença. Por isso está certa a segunda. A escolha faria sentido, ou seja, não fez sentido, né? Faria sentido se além das habilidades demonstradas possuísse também habilidade humana. Ok? A segunda. Terceira. No texto fica claro que Pedro possui habilidade técnica para atuar na equipe responsável pela revisão do planejamento técnico e gestão. Perfeito. Habilidade técnica ele entende muito. Agora, as demais é que a gente não sabe. Verdadeira também. E com isso o gabarito é a letra C. 2 e 3, questão legal, redondinha. A 27. Sobre a tomada de decisão, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Tomada de decisão a gente vem falando desde a primeira aula, né? Ao longo das 8 aulas e das revisões todas a gente sempre falou, né? Então olha só, a primeira, a racionalidade na tomada de decisão reside na escolha de estratégias mais apropriadas para se alcançar os objetivos delineados. É isso? A escolha de estratégias mais apropriadas, verdadeiro. Isso é a racionalidade, deve ser racional. E não ser intuitivo e não usar emoção, não. É a escolha certa, racionalidade. 2. As decisões programadas são predominantes no nível estratégico. Não, quando a gente fala de decisão programada e não programada, a programada normalmente é aqui no operacional. Aqui eu tenho a programada. A não programada, ela acontece no nível estratégico, então está errado aqui. As decisões programadas são predominantes no nível operacional. Está errado. Na terceira, as decisões não programadas envolvem incerteza, respostas não padronizadas e complexidade. Isso mesmo, né? Esta é a não programada, envolve tudo isso, tá certo. Na 4, a utilização de técnicas computacionais é mais adequada à tomada de decisão não programada do que a decisão programada. Peraí, como é que um computador funciona? Não tem uma programação antes, é a decisão programada. Está errada, portanto, aqui. É o contrário disso. Portanto, letra B aqui, 1 e 3 estão corretas, também não há o que falar dessa questão, bem legal, bem tranquila. Na 28, acho que de todas essas é uma das mais fáceis, né? Muito básica essa questão, ela não pegou nenhuma pegadinha, era saber a essência básica de motivação, teorias motivacionais, ó. Com relação às teorias de motivação, assinale a alternativa que compreende correta e respectivamente as lacunas abaixo. Na teoria da hierarquia da necessidade de Maslow, não é necessidade de Herzberg, ou seja, só tem mais 3 opções, ou é a letra E, ou a letra D, ou a letra A. Maslow. Comumente representada graficamente por uma pirâmide, apresenta-se na base as necessidades de... Lembra como é que a gente consegue? Eu quero existir? Necessidade fisiológica. Então o social está fora. Cadê Maslow aqui? Fisiológica está ali, social está... Ou seja, matei a questão já. Só nas duas iniciais. Mas continuando. E no topo, as necessidades de autorrealização. Aqui, autorrealização. Já a teoria proposta por satisfação e insatisfação. Lembra? Teoria dos 2 fatores, proposta por Herzberg, HH de higiênico, né? Fator higiênico, fator motivacional, estão relacionados aos fatores higiênicos e motivacionais. Então, letra D, muito fácil essa daqui. Tinha várias formas da gente não errar essa questão, né? 28, letra D. 29. Com base no texto e considerando as ideias e conceitos fundamentais da administração geral, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta de acordo com a teoria de Mitzenberg a respeito dos diferentes papéis dos gestores. Essa foi a questão mais problemática que eu vi na prova, porque foi mais difícil de lembrar. É uma questão um pouco atípica, não é tão comum cobrar os papéis gerenciais de Mitzenberg, mas a gente trabalhou eles lá na 8ª aula. Tá? Dá uma olhada aqui no cenário primeiro. Ó. João iniciou recentemente um trabalho de gestor no setor de comunicação. Então, João entrou para o setor de comunicação da Universidade Federal. Dentre as principais responsabilidades estão, letra A, transmitir por meio de relatórios, discursos e entrevistas coletivas informações à comunidade externa. Ou seja, ele pega informação de dentro e passa para fora. Letra B, direcionar informações para outros membros da universidade por meio de correspondências, relatórios, e-mails e outras formas de comunicação. Pegar a informação e passar para os colegas, para os pares. Letra C, levantar e receber informações de interesse da universidade, seja da mídia ou de pessoas e agentes externos da universidade. Ele busca informação de fora para dentro também. Ou seja, que papel que ele está desempenhando? Certo? João é responsável pelo desempenho de papéis interpessoais. João desempenha papéis de porta-voz, disseminador e monitor. Ou João desempenha predominantemente papel decisorial. Mitzenberg trabalhou esses três papéis. A gente viu isso lá na 8ª aula, quando eu falei dos 3 papéis dentro de gestão de equipes. Papel interpessoal, que tem a ver com o relacionamento entre as pessoas, o líder, o engajamento, reduzir conflitos. Certo? O papel da informação, que tem a ver com o repasse da informação adiante. E o papel de decisão, que tem a tomada de decisão. Eles se subdividem.
Quando eu falo do interpessoal, é o símbolo, líder ou ligação. Tem essas 3 formas. Nenhuma delas o João estava desempenhando. Símbolo quando ele representa a instituição. Líder é o conceito de líder ou de ligação, de fazer as conexões entre as pessoas, manter a harmonia entre as pessoas. Isso é interpessoal. Não tinha ali nada de interpessoal. De informação, o que é? Monitor, disseminador ou porta-voz. Monitor, você monitora as informações para ver o que está acontecendo ao redor. No disseminador, você dissemina as informações na equipe e nos pares. E porta-voz quando você manda para fora. É o conceito de porta-voz coloquial que a gente conhece. Tá? E de decisão, empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e negociador. Também aqui nenhuma dessas situações era desempenhada pelo João. Certo? Então, são os papéis que o Mitzenberg trabalhou. Voltando para a questão. Primeiro, João é responsável por desempenhar papéis interpessoais? Não, ele não trabalha com as pessoas. Está falsa. 2. João desempenha papéis de porta-voz? Sim. Onde é que ele trabalha com porta-voz? Na letra A. Transmitir por meio de relatórios, discursos, entrevistas e informações à comunidade externa. Que mais? Disseminador. Na B. Direcionar informações para outros membros da universidade por meio de correspondências, relatórios e outras formas de comunicação. Comunicação é o disseminador. E monitor quando? Na letra C. Levantar e receber informações de interesse da universidade, seja na mídia ou de pessoas e agentes externos. Então, tá certo. É o papel de porta-voz. Inclusive, ele foi trabalhar onde? No setor de comunicação, tá? Terceira, João desempenha predominantemente o papel decisorial? Não, ele não trabalha na tomada de decisão. Tá errado ali, falsa, portanto. E o gabarito aqui vai ficar letra D na questão 29. 31. Pulando, né? Lembra? 30 é outra matéria, não lembro agora exatamente o que é. Vamos para 31. Em relação à departamentalização, relaciona a coluna 1 à coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Aqui a gente ia na coluna 1. Funcional, processo, geográfica e amplitude de controle. Funcional a gente viu, tranquilo. Processo também, geográfica também. Porra, o que é amplitude de controle? Não tem isso. Na verdade até tem, tá? Mas ela é mais chamada, vou contar um segredo, é comumente chamada de por número. Departamentalização numérica, pelo número. Só que a gente viu também amplitude de controle lá quando trabalhava a estrutura da organização. Lembra do conceito de amplitude de controle? A quantidade, né, o número ideal de subordinados, de funcionários, que determinado chefe ou gerente consegue gerenciar com eficiência, eficácia. Lembra disso? Pois é, olha só o que ele trouxe aqui. Leva em conta o tamanho das equipes. Amplitude de controle, não tem nem dúvida. Não é funcional, não é processo geográfico. E se você não soubesse, deixa de lado, vai para a próxima. Considera a especialização técnica, os conhecimentos dos ocupantes do cargo como principal critério. Conhecimento do ocupante do cargo. Especialização técnica é funcional, bota 1 aqui. Considera a localização como critério de divisão interna. Localização é geográfica, então vai 2. Divide a estrutura em subsistemas representando diferentes fases ou partes do todo. É o processo. Ou seja, só sobrou 4 lá para a primeira mesmo, se você não soubesse. Então, uma questão que trouxe uma forma diferente de ver, mas que também dava de matar, porque a gente sabe o que é amplitude de controle, né? A gente tinha visto lá na aula de organização. Então, letra C, portanto, na 31, questão bem legalzinha também de se fazer. 32. A respeito dos elementos do processo de comunicação, questão bem básica de comunicação aqui. Verdadeiro e falso. O emissor codifica um pensamento gerando uma mensagem. É o emissor que codifica o pensamento e gera a mensagem? Sim, né? Tá certo. O canal é o meio pelo qual a mensagem se propaga, podendo ser formal ou informal. Aqui pegou um pouco, tá? Aqui deixava a questão não tão básica assim. O canal é o meio pelo qual a mensagem se propaga? Sim. Essa mensagem, ela pode ser formal ou informal? O canal pode ser formal ou informal? Desculpa, o canal? Pode ser um canal formal ou pode ser um canal informal. A gente tem as duas formas. O canal formal é aquele instituído pela organização, o informal é aquele que acontece, né? O rádio corredor, por exemplo, acaba sendo um informal. O grupo de WhatsApp é um informal. Então, verdadeiro. O receptor faz a decodificação da mensagem enviada pelo emissor. É isso? O receptor decodifica. Ele recebe o código sinal e decodifica novamente. Tá certo. O feedback corresponde a barreiras que distorcem a clareza da mensagem emitida? Não. Feedback é o retorno. É o inverso, né? Vira a resposta. Aqui é ruído, barreira, né? Que atrapalha o processo de comunicação. Tá falso. Texto escrito e expressões corporais são exemplos de mensagem. São sim. Uma expressão corporal, uma oratória, uma fala, enfim. Tá certo. Aqui uma imagem também é um exemplo de mensagem. Então, gabarito aqui, letra B, também uma questão de comunicação, base da comunicação, digamos assim. Na 34, a higiene do trabalho se refere a um conjunto de normas e procedimentos que visa garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro. Indique verdadeiro e falso para aspectos relacionados à higiene do trabalho. Indique verdadeiro para aspectos relacionados à higiene do trabalho e falso para algo que não esteja relacionado para aspectos não relacionados e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Ou seja, isso aqui faz parte de ambiente de trabalho, de higiene do trabalho?
Na verdade, essa questão aqui é a única que poderia ter um pouquinho de problema. Por quê? Porque esse assunto de qualidade de vida no trabalho, ele não deveria estar aqui nos assuntos específicos. Ele deveria estar lá dentro de sustentabilidade, ok? Então quem errou aí, queria ter entrado com recurso, a gente mandou na segunda de manhã um e-mail informando tudo isso. Agora a questão não tem problema nenhum, tá? Ela está certa, ela está correta, ela só está fora do local dela. Não acredito, e eu coloquei lá no meu e-mail, não acredito que realmente a Coperv vá anular essa questão, porque em tese o conteúdo deveria ser sabido, né? Então o que é algo relacionado à higiene de trabalho? Ergonomia? Sim, ergonomia é. Princípios ergonômicos, manter uma boa organização corporal e material dentro do ambiente, né, verdadeiro. O ambiente físico, que está ligado à ergonomia também, psicológico também, e a saúde ocupacional, que vai representar boa parte dessas situações. Gabarito, tudo certo, letra C, tá? Tudo certo também. 35. Com relação aos processos básicos de gestão de pessoas nas organizações, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Sobre gestão de pessoas de maneira geral. Primeiro, o recrutamento e a seleção fazem parte do processo de agregar pessoas? Aqui a gente está falando daqueles processos mais base, lá de gestão de pessoas, os processos iniciais. O processo de agregar é trazer as pessoas para dentro da organização, né? Venham trabalhar comigo. Aí a gente tem o quê? Planejamento de RH, recrutamento, seleção e contratação. O que eu tenho aqui? Recrutamento e seleção. Agregar? Sim, é agregar, verdadeiro. Os benefícios e incentivos fazem parte do processo de aplicar? Não, na verdade benefício e incentivo é remunerar ou manter, mas não é aplicar. Aplicar eu falo para as pessoas o que eu espero delas, então tá falso. A gestão do conhecimento faz parte do processo de desenvolver pessoas? Faz. Faz. Gestão do conhecimento é passar uma informação adiante, isso é capacitar, isso é desenvolver, ok. A avaliação de desempenho faz parte do processo de monitorar pessoas? E aí? Cara, eu falei muito isso, toma cuidado. Monitorar pessoas são 3 atividades. Banco de dados, sistema de informações gerenciais e auditoria de RH. Auditoria de RH. Monitorar pessoas não é avaliação de desempenho. Essa é uma pegadinha muito clássica e bem comum de aparecer e caiu pra gente. Claro que você não caiu, né? Obviamente. Avaliação de desempenho faz parte de monitorar? Não, é falso. Faz parte de aplicar pessoas. Porque a lógica da avaliação de desempenho, lembra? Eu faço a mensuração do desempenho, comparo com o que seria ideal e informo para a pessoa como ela está ou como ela deveria estar. Certo? Então não é controle, por isso não entra no monitorar. Ele é aplicar pessoas. Tá falso a última, o gabarito aqui, letra A. Somente a 1 e a 3 são verdadeiras, então é uma questão bem legal também. Questão 43, sobre planejamento. Aquela questão que pergunta, na verdade, os níveis hierárquicos, como configura cada um deles, para a gente finalizar a parte de administração. O que eu tenho ali? Planejamento tático é micro-orientado de conteúdo detalhado analítico. Não, esse é o operacional. B, o planejamento operacional envolve tarefas e atividades, é direcionado a médio e longo prazo. Quase, né? Tarefas e atividades seria certa, mas ele é direcionado para o curto prazo. O planejamento tático norteia o planejamento estratégico. Não, esse é o estratégico. Letra D, o planejamento estratégico, quanto à sua execução, restringe sobre a diretoria da organização. Pega tudo, né? Na letra E, o planejamento estratégico possui o conteúdo genérico, contempla a organização como um todo e visa o longo prazo. Perfeito! Só faltou falar aqui que ele considera o ambiente externo também naquelas nossas 3 características. Então, bem tranquilo também. Tá? Então, gostei realmente dessa prova de administração, trouxe elementos bem variados dentro do nosso edital e não chegou a pegar muito o TGA, que é normalmente o elemento mais complicador ali, que no meu ponto de vista não precisa testar esse conhecimento para quem vai trabalhar como assistente administrativo, conhecendo um pouquinho de um ambiente de universidade. Tá? Então estas são as 9 questões que a gente tinha de administração. E aí também comigo a gente trabalhou a parte de arquivologia, que são mais 2 questões. A questão 40 e a questão 42. A questão 40 fala o seguinte, sobre a temática de arquivo e documentação, relacione a coluna 1 e a coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Tá? Então, digitalização, documento digital, dossiê e protocolo. Serviço encarregado de recebimento, registro, classificação, distribuição, controle, tramitação e expedição, esse é o protocolo. Começa com 4. Tá? E aí você vai para a próxima. Conjunto de documentos relacionados entre si por assunto, constituído uma unidade de arquivamento. Relacionado entre si por assunto, eu chamo de dossiê. Tá? Processo de conversão de um documento para o formato digital por meio de dispositivo apropriado. Tudo bem se você não lembrava desse, mas quando a gente chega aqui nessa terceira, converter um documento para o formato digital é a digitalização, é um. Na última, documento codificado em dígito binário, acessível por sistema computacional, é aquele que nasce no meio digital. É o documento digital, portanto, documento digital põe 2 aqui. Ou seja, só sobrava o 3 para vir para essa parte, então também não tinha muito problema. E eu falo porque o dossiê é mais difícil de cair, mais difícil de ser cobrado, os demais conceitos são mais comuns. Tá?
Questão 40, portanto, letra E. Na 42, ela pega um pouquinho mais, ela amplia o leque desse conceito de arquivologia e vai um pouquinho na lei do arquivo também, mas de maneira muito sutil. Confesso que eu esperava que ela pegasse um pouquinho mais dessa lei de arquivo. Tudo certo, a gente consegue resolver de boa também. Primeiro, dá-se o nome de arquivo ao conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade pública ou privada em decorrência de suas atividades. É isso? É, né? Correto. 2. Os documentos consultados frequentemente pela entidade que os produziu são conhecidos como arquivo corrente? Sim, há uma frequência de uso, então tá certo. 3. Constituem o arquivo intermediário os documentos preservados em caráter definitivo, em função do valor histórico, probatório e informativo que possuem. Peraí, caráter definitivo, valor histórico, probatório, informativo, isso é característica não é do intermediário, é do permanente, está errado. 4. Cabe ao Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, definir política nacional de arquivos públicos e privados, exercer orientação normativa com vistas à gestão documental e proteção dos documentos de arquivos. E isso é verdadeiro. Na 5. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que constituam fontes relevantes para a história e o desenvolvimento científico da nação. Também está na lei do arquivo, na verdade toda esta questão 42, ela foi extraída da lei de arquivo, tem tudo lá, as últimas duas aqui que são mais específicas, mas todas estão lá na lei de arquivo. Então tá certo, o gabarito fica letra A, portanto na 42 a gente só tem a terceira assertiva como errada, tá? Espero que você tenha ido muito bem, ou que pelo menos você tire, né, algumas conclusões boas dessa prova. Né? Cuidado para não desanimar frente a uma primeira probleminha, porque o professor falou que estava muito fácil. Não estava muito fácil. É uma prova boa, diferente. Uma prova boa que precisava pensar, precisava entender da matéria. É prova boa no sentido de medir conhecimento. Ela não estava fácil, nem um pouco. Tá? Eu gostaria que você não desistisse, caso não tenha ido tão bem assim. Porque com certeza você conseguiu aprender bastante. Usa isso, né? Guarda isso, continue acessando, continue trabalhando, continue estudando. Não para. Se a gente parar, a gente acaba esquecendo. Sabe? Não desista. Pode ser que esteja quase na hora. Pode ser que, se não tenha sido esse, seja o próximo. E mesmo que você tenha ido bem, continue estudando. Daqui a pouco tem outro melhor ainda, para nível superior. Né? Buscar outro desafio. Eu percebo que em concurso público a gente tem vários perfis de pessoas. Tem aquele que nem começa a estudar. Fica lá em cima, só olhando, xingando, reclamando. Está só estudando e não vai passar nunca não. Né? Tem aquele que entra um pouquinho e já sossega. Tá bom aqui, estou só empurrando com a barriga. Tem alguns que vão um pouquinho além e já desesperam. Né? Não consegui um resultado nenhum. Eu estou desesperado, apavorado, eu quero parar tudo. Calma, continua. Foca ali, foca no objetivo. Alguns se contentam com o objetivo mais básico. Mas tem alguns que vão além. Além que a gente tem realmente a riqueza, é além que a gente tem realmente um grande desempenho. Então, usa da prova de hoje o que você consegue tirar de conhecimento. Né, da prova de hoje, da prova de domingo, da prova da UFSC, o que você consegue tirar de aprendizado, da experiência de prova, do tempo de prova, do contexto todo e, obviamente, de tudo que você estudou. Certo? Não deixa esquecer, não deixa apagar, continue revisitando esses assuntos e, se precisar, conte com a gente aqui no Rico Domingues. Tá? Não esqueça, o segredo do sucesso é uma pequena soma de pequenos esforços repetidos dia sim e outros também. Então continue todo dia. Uma hora o sucesso chega. Tá legal, gente? Fica aqui com o meu abraço. Até o próximo desafio. Eu gostaria de encontrar você de novo. Tá legal? Até mais!